Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre o dispositivo prático de Breuil-Fini. Então, de repente, se você acompanhou a aula anterior, que mostrava como dividir dois polinômios usando o método de Chaves, de repente você achou aquele método muito trabalhoso, né? Você vai gostar de conhecer o método Breuil-Fini. Esse método ele permite resolver a divisão de polinômios de uma forma muito mais rápida, só que ele exige, né? Ele exige que o polinômio divisor seja do primeiro grau. Então, se você está dividindo por um polinômio do primeiro grau, você vai poder resolver usando o dispositivo prático de Breuil-Fini e com isso você vai ganhar tempo. Agora, se o divisor for do segundo grau ou de grau maior, né? Aí não tem jeito, você vai precisar usar o método que a gente viu no vídeo anterior, o método da divisão por chaves. Bom, vamos lá, vamos falar do Breuil-Fini, né? A gente tem aqui um slide mostrando, né? Com letras aqui qual é a regrinha, né? Para fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preferir explicar para vocês com um exemplo, né? Que fica mais claro. E aí quem gostar, né, dessa parte mais formal, né, de uma descrição mais formal, pode depois acompanhar com calma passo a passo aqui com letras, né? Bom, vamos lá. De exemplo, eu peguei aqui uma questão da EA, né, 2009, diz o seguinte: ao dividir o polinômio x à quinta menos 3x à quarta mais 2x ao quadrado mais x mais 5 pelo polinômio x menos 3, repara que o divisor é um polinômio do primeiro grau, então eu posso aplicar a ideia do Breuil-Fini. Ao fazer essa divisão, obtém-se um quociente cuja soma dos coeficientes é quanto? Então eu quero saber quem é o quociente dessa divisão. Vamos lá, vamos ver. Não é difícil. Primeira coisa que você vai fazer é pegar os coeficientes aqui do dividendo e escrever aqui na primeira linha, né, do diagrama, na primeira linha, segunda coluna do diagrama. Primeira linha, primeira coluna vai ficar vazia, e aqui na primeira linha, segunda coluna, você vai escrevendo na ordem, né, os coeficientes. Coeficiente do x à quinta é 1, né, do x à quarta é menos 3, do x ao cubo, observa, né, do x ao cubo não aparece, né, seria o próximo termo aqui na sequência. O coeficiente do x ao cubo é zero, então eu preciso colocar o zero aqui para marcar, né, que falta aqui o termo x ao cubo. Depois o próximo coeficiente é 2, o seguinte é 1 e o último, né, o termo independente, 5. É necessário, pessoal, que a gente preencha os coeficientes na ordem decrescente das potências de x, e sempre que o polinômio estiver incompleto, quer dizer, sempre que estiver faltando, né, sempre que estiver faltando algum termo, alguma potência, a gente vai completar esses buracos, a gente vai preencher esses buracos com zero, certinho? Segundo passo, você vai pegar o divisor, no caso aqui é x menos 3, e vai pegar a raiz desse divisor, né, vai igualar esse divisor a zero e vai descobrir o valor de x, né? Então, se você iguala essa expressão a zero, você tem x igual a 3. Esse valor que eu coloquei aqui embaixo, né? O 3 é a raiz aí do divisor, certinho? Bom, a regra agora é muito simples. A gente vai pegar o 1 e abaixar, tá bom? O 1 aqui abaixou, e aí você vai fazendo sempre multiplicações e soma, assim até acabar. Então, você vai pegar esse 1 que você repetiu, né? O primeiro valor a gente sempre repete. Repetiu 1. 1, vou multiplicar e vou somar com o termo seguinte. Então, vou fazer 1 vezes 3, 3, somo com o termo seguinte, que é menos 3, 0. E aí depois, de novo, né? Multiplico e somo. 0 vezes 3, 0, com mais 0, 0, né? Deu 0 de novo. Mais uma vez, multiplica e depois soma. 0 vezes a raiz, 0 vezes 3, 0, somou com 2, deu 2, né? Mesma coisa, 2 multiplica pelo 3, 2 vezes 3, 6, somou com 1, deu 7. 7 vezes 3, 21, 21 somou com 5, 26. Pronto, né? A gente já encontrou, pessoal, o resto e o quociente. O resto, esse valor é o último valor que a gente encontra, que a gente até separa aqui com uma linha pontilhada, né? Com uma linha tracejada. 26 é o resto da divisão. E esses valores que apareceram aqui, eles são os coeficientes ordenadamente, né, são ordenadamente os coeficientes do polinômio que é o quociente da divisão. Então, esse polinômio tem coeficientes 1, 0, 0, 2 e 7. E aí a gente vai fazer o seguinte: como você está dividindo um polinômio do quinto grau por um polinômio do primeiro grau, o quociente vai ter grau 4, né? Só você fazer aqui 5 menos 1, o grau do dividendo menos o grau do divisor, 5 menos 1, 4. Então esse polinômio vai começar com 1 que multiplica x à quarta,
depois zero que multiplica x ao cubo, zero que multiplica x ao quadrado, mais 2 que multiplica x e mais o 7 que é o termo independente. Então, claro, né, que essas partes do zero a gente pode ignorar, vai sobrar para a gente só x à quarta mais 2x mais 7. Então, esse é o polinômio quociente e 26 é o polinômio do resto. Como ele quer a soma dos coeficientes do quociente, desculpa, a soma, inverti, né? A soma dos coeficientes do quociente, e não tinha falado certinho, né? A soma dos coeficientes do quociente, é isso, né? É só a gente somar aqui, né, os coeficientes 1, 2 e 7, você soma tudo, você vai encontrar 10 e a resposta é a letra D. Ok, pessoal? É isso então, né? Essa é a regra aí do Breuil-Ruffini. O Breuil-Ruffini, quando você tem uma divisão, né? Quando você tem uma divisão de um polinômio por um polinômio do primeiro grau, você pode usar esse dispositivo para achar o resto, né? Para achar tanto o resto quanto o quociente da divisão. Tá? Só o quociente, toma cuidado aqui com um detalhe. Tá? O detalhe é o seguinte, se a gente tivesse aqui, olha só, aqui a gente tem o x, o valor que multiplica o x é 1, né? O valor que multiplica x é 1. Se você, repara que aqui, né, aqui quando eu coloquei de forma genérica, eu coloquei a vezes x mais b, então o valor que multiplica o x é o a. Aqui no nosso caso, aqui, o valor que multiplica o x é 1. Se você quiser o quociente da divisão e o valor que multiplica aqui o x for diferente de 1, por exemplo, se o valor for igual a 2, ou 3, ou 4, ou qualquer coisa que seja, no final, para você achar o quociente, você vai ter que dividir cada termo desse daqui por A. Então, por exemplo, se o valor que multiplica x fosse igual a 3, né, é claro, né, que aqui ia ter que ser 9, né, ia ter que ser 3x menos 9 para a raiz continuar sendo igual a 3. Mas se fosse assim, divisão por 3x menos 9, ao invés de ser divisão por x menos 3, você pegaria o 3, que é o valor que multiplica o x, e você dividiria aqui cada coeficiente. Né? Então seria o primeiro coeficiente 1 terço, depois 0, depois 2 terços e depois 7 terços. Tá certo? Então mudaria um pouquinho. Mas em geral, né, a gente multiplica por um polinômio da forma x menos, a gente divide, né, por um polinômio da forma x mais alguma coisa ou x menos alguma coisa. Em geral, né, o a aqui é igual a 1, tá? A gente vai ver nos problemas até que a gente vai ver nessa aula, né, problemas retirados de concurso. Em geral, o concurso pede, né, as questões pedem aqui com a igual a 1 mesmo. Mas se o a for diferente de 1, repara aqui, ó, no que está aparecendo aqui no item 4. Você vai precisar dividir cada coeficiente que você encontrar, vai precisar dividir cada coeficiente desse pelo valor que multiplica o x aqui, caso houver. Caso esse número seja diferente de 1. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos prosseguir. Tenho aí uma listinha de exercícios para vocês atacarem, para vocês se divertirem. A gente tem, cadê? São 7 aí nessa página, né? Depois 13, 14, foi, né? São 14 exercícios. Tem EA, tem SpaceX, tem outros vestibulares, tem AFA, tem ITA, né? Tem para todos os gostos, cores, tamanhos, né? Preferências. Bom, e aí, gabarito saindo para vocês, 14 questões, né? Esse é o gabarito. E como vocês estão acostumados, aí, o vídeo da solução vem separado. Certinho, pessoal? Então, bom trabalho aí para vocês e até depois, até daqui a pouco.